Bom, pessoal, o que eu quero trazer aqui hoje para vocês? Nós vamos falar um pouco do que é relacionamento. Por que o relacionamento com o fornecedor é tão importante? Por que eu falo tanto sobre isso? E mais importante, que às vezes as pessoas me escutam falando sobre isso, mas não entende exatamente do que eu estou falando ou como criar esse relacionamento. Então, eu vou falar um pouco sobre isso e depois, mais para o final, vou aproveitar para responder aqui algumas perguntas. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre isso, então. O porquê que o relacionamento é tão importante. Quando a gente está falando em wholesale, nós estamos falando essencialmente em B2B. O que quer dizer isso? Business to business. É o seu negócio, você como empresa, comprando de outra empresa, de outro business. E como muitos de vocês sabem, por mais que tenha uma empresa no meio desse relacionamento, o que nós temos que entender é que nesse relacionamento nós temos pessoas, vocês ou o funcionário de vocês que estiver fazendo esse trabalho e o vendedor que está lá do outro lado, a pessoa que for o seu representante de vendas ou a customer service internamente, quem quer que seja que esteja te atendendo do outro lado. São pessoas e pessoas precisam necessariamente de relacionamento. Vocês devem ter visto aí durante esse período de pandemia muita gente trabalhando em casa e muita gente sofrendo de depressão exatamente porque você trabalhar de casa sem o contato com ninguém, sem ter relacionamento com ninguém, isso afetou a cabeça de muita gente. Então, por isso que você estreitar esse relacionamento com os seus distribuidores é tão importante. Quanto mais próximo você tiver dele, mais lembrado você vai ser. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes eu estou aqui sentado na minha cadeira e de repente eu recebo uma ligação ou um e-mail. Luiz, eu tenho esse produto assim, 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 veja se te interessa. E aí a gente vai pesquisar, obviamente, na Amazon, fazer todas as análises que a gente faz e de repente a gente acaba encontrando que é uma excelente opção de produto. Muitas vezes é um lote que o fornecedor tem, não vai ter reposição, mas é um adicional que você coloca dentro do seu negócio que simplesmente caiu no seu colo, você não estava esperando. E mais para o final, pessoal, fica até o final e compartilha isso com quem está nesse mundo de wholesale ou quem quer entrar, porque no final eu vou falar um pouco sobre toys e o que está acontecendo com toys e o que vai acontecer daqui para o final do ano. E como que eu sei disso? Exatamente por conta desse relacionamento estreito que eu tenho com alguns dos fornecedores de toys que eu trabalho. Eu vou passar isso aqui para vocês hoje. Então, beleza, vocês entenderam? A gente entendeu aqui como criar esse relacionamento, o porquê que ele é tão importante e o que ele traz de benefícios para você. Basicamente, quanto mais próximo, aquilo que eu falei, quanto mais próximo você for do fornecedor, mais oportunidades você vai ter. Você tem que ser mais lembrado pelo seu fornecedor do que o seu concorrente, por exemplo. Vamos dizer que eu e você estejamos comprando do mesmo fornecedor. Só que eu sou uma pessoa que estou constantemente falando com o vendedor lá do outro lado e você é uma pessoa que pouco liga para ele. Quando ele recebe na mesa dele uma oportunidade, de quem vocês acham que ele vai lembrar? Da pessoa que está constantemente falando com ele ou da pessoa que simplesmente abriu a conta e fez um pedido ou outro e sequer nunca mais contactou ou conversou com ele, simplesmente analisa a lista, põe pedido, analisa a lista, põe pedido. Obviamente ele vai lembrar daquelas pessoas que ele mais conversa, das pessoas que ele mais tem contato diariamente. Por isso é tão importante. Agora, vamos entender um pouco mais como criar esses relacionamentos, né? Como você estreitar esse relacionamento. A forma mais prática é basicamente comprando. Ou seja, quanto mais você comprar do fornecedor, mais você passa a estreitar esse relacionamento, porque você começa a deixar de ser só um número lá dentro. Se você compra $1.000, por exemplo, de um determinado fornecedor por mês, você é o cliente de $1.000.
Se você toda semana passa a comprar, por exemplo, $1.000, você já passa a ser o cliente de $4.000 mês. Se você está comprando 10 ou 20 mil, você passa a ser o cliente de 20 mil. Agora, eu sei que muitos de vocês do outro lado podem estar pensando, mas Luiz, muitas vezes eu não acho $10.000 para comprar do fornecedor, por exemplo. Ou eu não tenho esse capital. Esse capital a gente vai construindo. Quando eu comecei, eu também não tinha $10.000 para comprar de um fornecedor. Muito pelo contrário. Então, eu comecei com muito pouco e fui escalando esse negócio até eu ter condição de comprar volumes maiores e estreitar esse relacionamento de uma forma melhor. Agora, quanto mais você passa a comprar, mais você tem benefícios lá na frente. Então, isso é o que eu chamo da gente comprar relacionamento. Muitas vezes, você vai entrar num determinado fornecedor aonde você tem margens de lucro muito apertadas. De repente, você achou lá 10, 20 produtos, mas a margem média desses produtos é 10, 12%, por exemplo. Não é uma margem que a gente gosta de trabalhar. Eu, particularmente, gosto de trabalhar de 15 para cima. Porém, você, naquele momento, ainda não é ninguém para aquele distribuidor. Para que você passe a ser alguém, você precisa começar a comprar. Se você analisou uma lista de um fornecedor, por exemplo, e aquele fornecedor tem diversos produtos interessantes, porém, as margens que ele está te dando não são margens muito boas que você possa pensar num negócio de longo prazo, muitas vezes você iniciar esse relacionamento e começar a comprar, mesmo que com margens mais apertadas, dentro de 1, 2, 3 meses, você passa a ser um cliente inicial, que simplesmente abriu a conta, para um cliente que já vem comprando. Então você pode simplesmente retornar, e sempre lembrando que mesmo que você inicie esse caminho, procure estreitar o relacionamento com o seu representante de vendas ou com o seu vendedor, com o seu customer service que te atende lá, quem quer que seja. Por quê? O objetivo é daqui 1, 2, 3 meses, não importa qual é o caminho, é você voltar nele e dizer, olha, nós abrimos a conta no mês de agosto, nós estamos aqui já em outubro, eu já comprei X unidades de vocês, eu precisaria muito que vocês revissem o preço, se você me der 5, 10, 15, 20, não importa quantos por cento de desconto, eu vou passar a comprar essa quantidade. Os fornecedores, principalmente em se tratando daqui do UK e os Estados Unidos principalmente, não adianta você simplesmente fazer promessas vazias. Eu vou comprar mais. O quanto mais eles querem saber. Eu trabalhei, vocês sabem, minha vida inteira em B2B também. E na fábrica, eu trabalhava para o fabricante, na verdade. E para nós, quando a gente ia negociar com o cliente, pouco importa se o cliente falava para mim, eu quero comprar mais, mas o quanto a mais? O quanto eu posso trazer para dentro da minha fábrica, ou no caso de um distribuidor, para dentro do meu distribuidor, para que eu volte na fábrica e negocie uma quantidade maior a um preço menor e com isso reflita para você um preço menor lá na frente. Então, comprar esse relacionamento com um objetivo na cabeça de prazo, para você retomar essa conversa com esse distribuidor e tentar puxar os preços para baixo, é uma das formas de estreitar esse relacionamento, que é o que eu chamo de comprar o relacionamento. Então, mesmo que as suas margens não sejam as mais adequadas para aquele momento, ainda assim, você inicia um relacionamento, eu não estou falando aqui para ninguém comprar produto com prejuízo, não é isso. Estou falando quando você avalia aquele distribuidor, é um distribuidor de potencial, é um distribuidor que tem diversos produtos na linha que podem ser interessantes para você, mas que você tem margens apertadas, não negativas. E aí, quando as margens, com a medida que você vai colocando mais compra, você vai pedindo mais desconto e com isso você chega lá na frente em uma situação um pouco melhor para você pedir, de repente, descontos para esse distribuidor. Outra forma de buscar relacionamento é buscar interesses em comum, por exemplo. Além de interesses em comum, saber aniversário do seu vendedor. Final de ano, por exemplo, eu costumo fazer sempre, final de ano, os meus principais fornecedores,
eu mando um gift card de 10, 20 dólares, 20 libras daqui da Amazon para eles. Obviamente, sempre consulta eles antes para saber se a empresa que ele trabalha, na política das empresas, permite ele receber esse tipo de benefício. Se ele permitir, o quanto vai representar para você pegar 3, 4, 5 fornecedores que você comprou muito durante o ano e mandar um gift card para ele lá de 20 dólares? Isso não representa nada no seu negócio perto do que você pode conquistar disso lá na frente. Então, essa é uma outra forma. Buscar interesses. O que eu quero dizer com buscar interesses em comum? Muitas vezes, isso já aconteceu comigo diversas vezes. A gente está conversando com o distribuidor e outros assuntos vêm à tona. Posso dar exemplo de um dos distribuidores, por exemplo, que eu converso demais com ele. É um senhor que tem um neto da mesma idade do meu filho. Então, todas as vezes que eu falo com ele pelo telefone, ele sempre pergunta do meu filho e a gente começa a conversar sobre crianças nessa idade, sobre como ele tá, como é que tá com o neto dele, o que eles têm feito, como é que foi o fim de semana, esse tipo de conversa que para nós às vezes pode parecer perda de tempo, muito pelo contrário, é um ganho para você investir no seu negócio lá na frente. Então, isso tudo é importante. Aquilo que eu falei lá na frente, são pessoas que a gente está tratando, não é simplesmente empresas ou máquina. Então, são pessoas. Tenta conversar com os seus vendedores toda semana, pelo menos. Não precisa ser por telefone, de repente, para quem tem mais dificuldade com o inglês. Manda por e-mail, manda um SMS para o seu vendedor, o que quer que seja. Comunica com ele, para lembrar que você está vivo, que você existe, que você também é uma empresa lá do outro lado. Pegaram o porquê que isso é tão importante? Comecem a fazer esse teste daqui para frente e avalia nos seus próximos 2, 3 meses o quanto isso pode te trazer de benefício. Depois volta aqui no meu direct e me conta se realmente foi válido para você ou não. Para mim tem sido, e para pessoas que estão, que eu tenho contato, que têm feito esse tipo de trabalho, também tem sido bastante válido. Então, faça essa experiência e me conta depois no meu direct aqui no Instagram, para eu saber se também foi válido para você. Comenta aqui para mim, quem aqui está com dificuldade de achar fornecedor, ou de repente achou algum fornecedor, já tentou estreitar algum tipo de relacionamento, me conta aqui nos comentários o que vocês têm encontrado de dificuldade. Vamos tentar sanar essas dificuldades antes da gente entrar um pouco mais sobre o que vai acontecer com Toys daqui para o final do ano. E vamos compartilhando, pessoal. Temos aqui 52 pessoas na live. M. Santos, muita dificuldade de achar fornecedores com margem. Se tiver qualquer tipo de margem, tenta essa experiência que eu te falei agora. Se tiver uma margem mesmo que bem apertada, tenta a experiência de iniciar. Obviamente, se entrar naqueles critérios que eu falei antes, né? Se de repente o fornecedor tem grandes possibilidades ali, tem bastante tipo de produto, tenta essa experiência. A Gabi está falando, com capital bem inferior ainda está difícil de encontrar bons produtos. É o caminho, Gabi. Isso, na verdade, é uma dificuldade que todo mundo tem quando está iniciando. E aí é aquilo que eu sempre falo, em você simplesmente desistir ou você continuar tentando até que você vença essa barreira. No início eu também não tinha capital, investi no início para ganhar muito pouco e fiz exatamente isso que eu estou falando para vocês. Fui estreitando o relacionamento e com isso ganhando melhores oportunidades mais para frente. Então vai tentando que esse é um bom caminho. Vamos falar aqui, me conta aqui para quem já está operando em wholesale, quem está encontrando dificuldade de reposição de estoque nos fornecedores. Isso tem se tornado bastante comum nos últimos 6 meses, eu diria, talvez um pouco mais, em produtos que você comprava com muita regularidade, simplesmente sumir do estoque, não tem mais estoque e o fornecedor não consegue te posicionar quando a reposição de estoque vai fazer. Tem alguém aqui com essa dificuldade? Isso vai entrar exatamente no assunto que eu vou falar com vocês agora sobre toys. A Alessandra, sim, a Gabi também, a Gisele, tem bastante gente.
produtos com falta de produção. Quando eu acho um produto com margem, eles não têm estoque e sem previsão. Isso está acontecendo muito, pessoal. O que está acontecendo? Hoje, diria que a grande maioria dos insumos vem de fora, tanto aqui na Europa quanto nos Estados Unidos. A grande maioria dos insumos. Hoje nós estamos com um problema de frete gigantesco, principalmente vindo ali da Ásia, China, em geral. Isso está fazendo com que insumos deixem de estar chegando na produção. Isso está afetando diretamente a produção. Se eles não têm insumos para produzir, eles não conseguem produzir e despachar o produto lá na frente. Então, isso é um ponto que está afetando grandemente. E aqui vai mais um alerta sobre relacionamento de novo. O porquê que o relacionamento é tão importante? Porque se você sabe, através do seu distribuidor, que determinado produto que você vende muito bem, eles vão ter falta desse produto e, de repente, outros distribuidores que vendem aquele mesmo produto também terão falta, o que você pode fazer? Uma das estratégias que eu tenho adotado em algumas vezes, eu seguro o meu produto, subo um pouco o preço e deixo as outras pessoas queimarem os preços, e quando eu vendo com uma margem maior. Então, se você tiver o relacionamento com o seu fornecedor, se você souber do que está acontecendo de antemão, você consegue gerenciar melhor a sua lucratividade. Então, esse é mais um ponto que é importante. Isso hoje está afetando principalmente a Europa e Estados Unidos, hoje que tem uma grande capacidade de compra. Eu sei que no Brasil também isso está afetando, mas ainda não se compara à capacidade de compra que tem na Europa e que tem nos Estados Unidos e Canadá. Então, em locais como esse, que tem altíssima demanda por consumo, os produtos estão faltando na prateleira. Aqui já está afetando, aqui na Europa, inclusive, que eu posso dizer com mais propriedade aqui no UK, produtos faltando em prateleira de supermercado, produtos às vezes básicos. Então, isso é uma coisa que está acontecendo. Isso está refletindo diretamente em toys. Então, isso aqui que eu vou falar agora aqui para vocês é uma situação que 2 dos fornecedores que eu trabalho de toys me confirmaram. Então, eles estão me dizendo em momentos diferentes eles me disseram isso. Estão me dizendo o seguinte: Luiz, se você quer ter uma boa venda em toys no final do ano, você precisa começar a estocar isso agora. Porque nós estamos com dificuldade de manter estoque, o mercado todo está enfrentando uma escassez de estoque de produtos de brinquedos, e isso vai afetar o último trimestre, que é o Q4, né, que a gente chama tanto. Então, para quem está se preparando e para quem gosta muito de estar com estoque mais alto para o Q4, se quiser trabalhar fortemente com brinquedos no Q4, sempre se lembre do seguinte: de uns 2, 3 anos para cá, a Amazon passou a exigir uma venda mínima nos últimos 3 meses, se eu não me engano, no último mês, eu não me lembro agora exatamente a regra, mas se até a data de corte, que normalmente é final de setembro, você não tiver algum resultado de vendas de toys na sua loja, você não estará aprovado para vender toys no último trimestre, no Q4. Então, se você tem interesse em vender toys, a primeira coisa que você tem que fazer é vender alguma coisa de toys imediatamente, antes dessa data de corte. A Amazon deve soltar esse e-mail em algumas semanas. E aí, se você tem realmente essa intenção de vender toys, além de se você ainda não tem a sua conta liberada para vender toys ou não está vendendo toys, faça isso e comece a estocar produtos agora, porque vai haver essa falta de toys. Eu já tenho feito isso não só com toys, eu tenho feito isso com diversos produtos. Produtos que eu vendo com regularidade, isso está acabando com o nosso capital de giro. Produtos que eu tenho regularidade de vendas, que eu compro ele com uma certa consistência nos últimos meses, eu estou estocando produtos para mais de 60 dias, o que eu nunca fiz. Eu sempre estocava produtos para 30 dias, à medida que ia vendendo eu repunha para mais 30. Hoje eu já estou fazendo com um prazo um pouco maior, por conta dessa falta dessa escassez de produto que está tendo no mercado. Então, isso tem acontecido bastante comigo ultimamente, onde eu entro em produto que eu regularmente vendia num determinado produto, num determinado preço,
e cedo ou tarde o meu repricer acaba colocando o preço para cima, exatamente porque os outros, meus outros concorrentes, os outros vendedores saem de estoque e acaba sobrando de repente só eu de FBA no listing e com isso o preço sobe. Então a margem sobe. É uma via de mão dupla, na verdade, né? Uma faca de dois gumes, como a gente chama, porque você ganha um pouco mais ali, mas você não vai conseguir encontrar reposição daquele produto. Então, basicamente, se você já ia vender todo o seu estoque antes da reposição, porque o seu fornecedor não tem para repor, eu prefiro ganhar mais nesse primeiro momento. Obviamente, eu nunca subo o preço absurdamente. Se você, por isso que eu sempre recomendo para que todos leiam os termos de serviço da Amazon. Se você ler os termos de serviço da Amazon, você vai cair numa política que chama Fair Price. Se você afeta essa política, a sua conta é afetada dentro da Amazon. Então, isso é uma coisa que eu tomo cuidado. Eu subo o preço, mas dentro de uma regularidade, vamos dizer. Preços que já haviam acontecido nos últimos 3, 6 meses. Então, eu procuro subir para o preço máximo que eu geralmente coloco no meu repricer, que é o preço máximo que houve no passado e que não perdeu o ranking. Então, de uma forma como dessa, a Amazon já tem o registro daquele preço, eu dificilmente vou cair nessa política de fair price. Então, espero os vendedores saírem de estoque e subo o meu preço para o preço máximo que já houve e com isso ganho mais, já que eu não vou ter reposição, já que eu não vou ter velocidade. Nesse momento, mais do que nunca, é importante você continuar abrindo novos fornecedores, buscando novos produtos dentro da lista dos seus fornecedores já antigos. Eu mesmo, eu estou com 2 VAs agora nesse momento, revendo listas de fornecedores que eu já estou com eles há muito tempo, que eu já compro produtos frequentemente deles. Exatamente para tentar buscar dessas listas produtos novos que eles colocaram no mercado que eu não me atentei, ou de repente produtos que eu não peguei da primeira análise que eu fiz na lista. Então elas estão revendo a lista toda para que eu tente colocar mais estoque na minha loja para eu fugir um pouco dessa escassez de produto que está tendo. Então existem várias estratégias que a gente pode ir tomando para evitar faltar produtos no nosso estoque, que a gente pode tomar. Inclusive, a falta desse produto no nosso estoque afeta diretamente a nossa saúde de conta lá da Amazon, vai afetar diretamente o nosso API. Se a Amazon está esperando a reposição daquele produto, pode afetar o nosso API. Então, são várias situações que você tem que tá de olho, tá acompanhando, exatamente para evitar esse tipo de situação. Ana Lu está perguntando se não tem problema ela colocar como Managed Purchase, sendo que só tem ela no business. Ninguém sabe, na verdade, Ana Lu, quem que está dentro da sua empresa, quem são os funcionários da sua empresa. Poucas empresas vão olhar o registro da sua empresa para ver se você é o proprietário, por exemplo, e dali vão saber se estão falando com o proprietário ou não. Isso não é uma coisa comum de acontecer. Toda vez que eu vejo uma live sua, bate um desespero. Você estoca produtos na Amazon ou no Prep Center antes de mandar para a Amazon? O que eu faço é o seguinte, o meu Prep Center hoje ele diminuiu inclusive isso, a maioria dos Prep Centers estão fazendo isso. Até pouco tempo atrás, os Prep Centers trabalhavam com 30 dias ou 4 semanas de estoque que você podia manter dentro do estoque. Hoje, grande parte deles estão diminuindo. O que eu trabalho, inclusive, diminuiu para 2 semanas. Então, o que eu faço? Eu compro produtos para maior período, peço para ele enviar para os primeiros 30 dias, quando eu faço o envio lá dentro da planilha que eu trabalho com o Prep Center, eu escrevo para ele, depois mando no nosso comunicador, né? A gente tem um aplicativo de mensagem que a gente conversa. Então eu mando nesse aplicativo e coloco na planilha, olha, vamos dizer, eu comprei 1.000 unidades de um determinado produto, eu quero que você mande 500 e guarde essas 500 por 2 semanas. Então, vamos dizer, essas 500 vão ficar esperando, ele vai mandar essas 500, quando estiver vencendo as minhas 2 semanas, eu dou autorização para ele mandar a diferença. Então, com isso, eu reduzo um pouco do meu custo de estoque lá na Amazon, mas eu, ao mesmo tempo, mantenho esse estoque lá na Amazon. Agora, isso também vai depender do quanto você tem de liberação lá dentro de estoque, né? Quanto que está o seu restock limit lá dentro da Amazon. Eu tive um problema gigante com isso há 2, 3 meses atrás, que consegui resolver. Hoje eu estou com um limite bem maior,
Então eu estou conseguindo fazer e gerenciar dessa forma. E B. Orlando, Luiz, quando mandamos para o FBA, demora tanto para subir os produtos disponíveis? O que está acontecendo, pessoal? Essa falta toda, e isso agora é um pouco em função de Covid, um pouco em função de quarentena que as pessoas estão fazendo. Aqui no UK, por exemplo, está faltando motorista. Então, o que está acontecendo? Coisa que nunca tinha acontecido aqui no UK. Nos Estados Unidos eu já sei que isso tem acontecido há algum tempo, mas aqui no UK ainda não acontecia. Que era você fazer o agendamento de coleta de pallet através do partner da Amazon e chegar no dia da coleta não aparecer. Reagendar para o dia seguinte não aparecer. Reagendar não aparecer. Por que está acontecendo isso? Porque não tem driver, não tem motorista para dirigir os caminhões para poder entregar na Amazon. Dentro da Amazon está acontecendo a mesma coisa. Se vocês entrarem em qualquer país que você esteja e procurar emprego dentro da Amazon, vocês vão ver a quantidade de solicitação de contratação que a Amazon está fazendo e não está dando conta. Muitas pessoas estão fora do mercado de trabalho nesse momento. Aqui no UK, principalmente, com essa quantidade de dinheiro que o governo tem dado para as pessoas ficarem em casa. Então, as pessoas não estão indo trabalhar e, com isso, está afetando diretamente a produção dentro das empresas. Está afetando diretamente a velocidade com que a Amazon colocava os produtos no estoque e não está mais colocando. Então, aqui, mais um motivo do porquê que eu estou estocando produtos para maior período. Exatamente para tentar não enfrentar ou enfrentar esse tipo de problema. Gilberto está perguntando, o treinamento está aberto? Está sim, Gilberto, o link está aqui na minha bio, entra lá que o treinamento está aberto sim. O Haroldo está perguntando se tem um limite de vendas para vender no Natal em toys. Não é que tem um limite de venda, Haroldo, o que acontece é o seguinte, para contas novas, se você não tem, eu não lembro agora, faz um ano que aconteceu isso, né? Precisa ver quando a Amazon liberar isso agora, geralmente é no meados para o final de setembro, ela libera um e-mail para nós, informando qual vai ser a data de corte e qual vai ser o critério de entrar os vendedores para vender toys no final do ano ou não. Normalmente você tem que ter tido algumas vendas, que eu não me lembro valores agora ou quantidade, num período de 3 meses anteriores àquela data de corte. Se você tem tido esse tipo de venda e não tem reclamações com relação a essa venda, você fica liberado para vender toys no final do ano. Se você não tem nenhum tipo de venda nesse sentido, você não pode poder, cada vez que você for adicionar um produto no seu shipping que for toys no Q4, eles não vão deixar você enviar. Quanto preciso faturar no mês para manter a empresa? Josima está perguntando, depende dos seus custos, Josima, e depende das suas margens também. Se você tem um custo de 1.000, por exemplo, e tem uma margem de 10%, se você faturar 10.000, você está ponto de equilíbrio, você está pagando os seus custos. Isso vai depender da sua margem e dos seus custos, na verdade. Custo de manter uma empresa, não sei se você está no UK ou nos Estados Unidos, aqui no UK é extremamente barato. Nos Estados Unidos é um pouco mais caro, por volta de $1.000, $1.500 por ano. Aqui no UK o valor já desce bastante. Então, veja quais são seus custos, quais são suas margens. Qual estratégia de repricer que você mais usa? Eu costumo usar, eu uso o Profit Protector Pro, na verdade, que ele tem estratégias de algoritmo, que é o que eu gosto muito. Ele usa inteligência artificial para poder avaliar se briga pelo buy box, se baixa preço, se não baixa, se dá só o match buy box, o que ele faz. Lá dentro, eu não me lembro agora qual das estratégias que eu uso, posso até checar aqui, qual das estratégias que eu uso mais, na verdade. Dependendo do produto, eu mudo um pouco as estratégias, eu posso alterar determinadas estratégias de acordo com o período de venda daquele produto. De repente entrou um vendedor FBM, por exemplo, com preço muito agressivo, eu posso de repente alterar a minha estratégia por conta desse vendedor, e depois eu volto para a minha estratégia padrão. Então, eu não gosto muito de dar critério exatamente por isso, porque cada situação é uma situação. Eu, nesse momento, eu estou utilizando
lá dentro do Profit Protector Pro, uma estratégia que chama Cautious Sales Enhancer, que é uma estratégia que vai brigar basicamente com FBAs e vai tentar sempre buscar o match buy box, né, que é igualar o preço do buy box. Iniciar no wholesale com 2.000 libras é muito pouco? Na verdade, não, Bia. 2.000 libras é um valor bem razoável para iniciar. Dá para iniciar com 2.000 libras tranquilamente. Ana Lu, eles pedem para colocar o preço que a gente compra, então não faz sentido, mas isso são produtos de retail arbitragem. Aonde que você está falando, Ana Lu? Na Amazon? O que acontece, gente, pessoal? A Amazon, ela é uma empresa. Como é que a Amazon chegou aonde chegou hoje, sendo a maior empresa online do mundo, né? A maior vendedor online no mundo? A Amazon é uma empresa de buscar informação. A Amazon, ela tem um banco de dados de informação jamais imaginável. Se vocês assistirem as entrevistas do Jeff Bezos lá atrás, quando ele estava iniciando a Amazon, quando ele estava configurando os sistemas, ele mesmo fala nessa entrevista o como que ele faz para prever o consumo dos clientes, como que ele faz para prever aonde cada cliente vai comprar o quê. Ele mesmo fala isso. E como é que ele conseguiu tudo isso? Com informações que as próprias pessoas foram dando para ele. Então, isso, Ana Lu, é uma coisa que eu jamais faço. Eu nunca entro dentro da Amazon e coloco quem é o meu fornecedor e quanto eu pago por aquele produto no meu fornecedor. Eu jamais faço isso. Quando você vai lá no Manage Inventory, você tem essa possibilidade de colocar isso, inclusive colocar o prazo que você tem para repor, quanto seu distribuidor pede para repor e tudo mais. Então, eu não faço isso, eu não dou esse tipo de informação para a Amazon. Não sei se é isso que você está perguntando. Ano passado foi essa demora e essa falta de produtos no final do ano também, por conta do Covid. Teve um pouco de demora o ano passado, Tavares, na entrada de produtos na Amazon. Mas a falta de produtos no mercado, eu não tive, eu não senti esse tipo de falta. O ano passado, quando começou o Covid, principalmente quando começou na China, como eu atuo hoje com private label e wholesale, eu tive dificuldade de reposição de estoque do meu private label, não do wholesale. No wholesale as coisas continuaram absolutamente normais. Depois, quando a China voltou a trabalhar, isso normalizou. Chegou no final do ano, a gente teve isso, todo ano tem, tá? Demora na Amazon, no Q4. No final do ano, para quem não vende ainda, para quem nunca teve um dezembro de vendas, normalmente final de novembro, começo de dezembro, a Amazon nos solta um e-mail informando qual vai ser a data de corte para que o seu produto fique disponível para o Natal. Então ela vai te mandar um e-mail dizendo, olha, se você colocar o produto dentro do nosso estoque, ou fizer o shipping, né, que eles cortam, se você fizer o shipping e finalizar o shipping até dia tal, nós garantimos que o seu produto vai ficar disponível para vendas no Natal. Se você passar dessa data, nós já não garantiremos mais. Então, o que é normal, não dá para eu falar hoje de prazo de colocar de entrada de produtos, porque hoje está uma zona no mundo inteiro. Mas até o ano passado, por volta de uma semana era mais do que suficiente. Você mandava os estoques para a Amazon, uma semana depois estava tudo disponível sem problema nenhum. Hoje, isso está uma zona. Mas chegava no final do ano, dessa uma semana, pulava para 15, 20 dias mais ou menos. Era normal, isso todos os anos acontece. Agora, esse ano, já está 15, 20 dias o normal, às vezes até 30. Eu tenho produto para entrar na Amazon há mais de 45 dias, parado lá, aguardando. Na verdade, está em transferência de warehouse, aí chega no outro warehouse e fica esperando por semanas. Então, já chegou, já está nos 45 dias. A Amazon tem o prazo de 30 dias, que eles não estão respeitando, não tem como respeitar. Então, não adianta a gente brigar que nada vai mudar. O produto está lá, eu abro o case, peço para agilizar, mas não tem o que fazer, não tem como colocar para dentro mais cedo. Então, nesse Q4, possivelmente isso vai aumentar ainda mais. Dá tempo para iniciar até o Natal, porque ainda estamos em busca de fornecedores. Com certeza, Bia, dá tempo sim, está cedo ainda. A partir de qual faturamento começar no repricer? Tiago, esse foi um erro que eu cometi no começo. No início, na verdade, eu fiquei por muito tempo sem
nenhum software. O único software que eu tinha era a Kipa. Eu queria... O meu pensamento naquele momento era: todo o dinheiro que eu arrecadar vendendo na Amazon, eu quero repor em produto para fazer esse negócio crescer. Foi um erro. Se eu tivesse um repricer lá atrás, principalmente falando do Profit Protector Pro que eu uso, que o preço dele é irrisório comparado aos outros e os benefícios todos que ele traz, inclusive, o que eu passei a fazer? Quando eu contratei o repricer, as minhas vendas simplesmente passaram a subir, porque por mais, naquela época, eu olhava a minha Amazon 10, 15 vezes por dia os meus produtos para poder atualizar o preço. Não é suficiente, o repricer olha 24 horas por dia. Então, se um vendedor baixou um centavo, o repricer imediatamente, pela estratégia que eu faço, ele vai lá e iguala o buy box. Iguala, na verdade, o método de fulfillment, né, se o buy box for FBA. Então, se ele sobe, o meu repricer sobe. Quantas vezes no passado o preço subia e eu continuava embaixo por algumas horas até eu olhar? Então, isso me fez perder muito dinheiro. Hoje, com o repricer, eu tenho certeza que o que eu pago no repricer se paga só nessas subidas de preço que ele dá. Obviamente, vai depender do volume de produtos que você tem no estoque, mas quanto antes você coloca um repricer, antes você consegue começar a alavancar suas vendas. Se você quiser utilizar o Profit Protector Pro, que é o que eu utilizo, tem um link na minha bio, inclusive com um free trial. Você pode testar o produto por algumas semanas e depois avaliar se realmente foi bom para você ou não. A Josimar está falando como você lida com os concorrentes. Concorrente, pessoal, é uma coisa que vai ter em qualquer negócio que você tiver. Então, o que eu não faço, ou raramente faço, é entrar na briga que a gente chama de race to the bottom. Por isso que é importante você analisar o seu repricer com o seu software de lucratividade, por exemplo, todos os dias. Porque se no dia seguinte eu vejo que o meu repricer vendeu muito de um produto que eu não estava acostumado a vender, eu imediatamente vou nesse produto para avaliar, e se está havendo esse tipo de briga, eu vou no repricer e desligo a reprecificação daquele produto especificamente, até que aquele vendedor saia de estoque, e aí eu volte com o preço mais alto. Então, eu realmente... Agora, não foi sempre assim. Quando no começo eu tinha pouco capital e eu precisava acelerar as vendas, e eu não tinha, principalmente no começo, quando eu usei um dinheiro que eu não tinha, que eu precisava do volume, do valor, para poder pagar o cartão de crédito no início, eu tinha que entrar na briga, tinha que vender, e muitas vezes vendia quase a preço de custo, pelo menos para eu poder girar e pagar o cartão e investir em outro produto. Hoje eu já não faço mais, hoje eu espero, então isso depende muito de cada situação que cada um está em cada momento. Hoje eu espero, deixo as pessoas queimarem preço e depois eu volto a vender um preço um pouco mais alto. Thaís, como escolher fornecedores, por onde começar? Thaís, eu diria que talvez, se você não sabe nada ainda de Amazon, entra no nosso treinamento, o link está aqui na bio, você vai entender um pouco melhor sobre como funciona todo esse processo. Lá no treinamento tem 9 formas diferentes de você achar produtos e depois ir buscar os fornecedores dentro da Amazon. Dentre elas, você buscar nome de fornecedores pelo Google, em feiras, buscar os produtos que vendem bem na Amazon, e daí para isso, e daí você ir atrás dos distribuidores através do Google, por exemplo. Tem diversas formas diferentes para você fazer. Pedro, os warehouses têm seguro contra robôs, acidentes? Com certeza, Pedro. Na verdade, se a Amazon danifica um produto seu, a Amazon mesmo reembolsa. Esse repricer serve para FBM? Ele serve para FBM também, Igor. A Emily está dizendo exatamente isso. O repricer mudou as minhas vendas. Quanto mais cedo, pessoal, vocês colocarem um repricer para trabalhar na sua loja, maior vai ser a alavancagem que você consegue na sua loja. Ana Lu, se você tiver 10 produtos na sua loja, por exemplo, e você olhar a sua loja 20 vezes por dia ou 24 vezes por dia, vamos dizer que você olha uma vez por hora todos os seus produtos, 10 produtos, para avaliar se o concorrente subiu ou desceu o preço, você ainda assim não vai ter a velocidade que o repricer tem. O repricer, em alguns segundos, se o seu concorrente subir ou baixar o preço, em alguns segundos o repricer refaz o seu preço também. Se você estiver fazendo isso sozinha, você pode demorar às vezes 1 hora, 2, 3, depende de quantas vezes você olha a sua Amazon.
e nisso pode ter perdido muita oportunidade, tanto de vendas por alguns centavos mais baixo, quanto de vendas por alguns centavos mais para cima. Você indica o repricer da Amazon para quem está iniciando? Jamais. A Amazon, pessoal, ela é voltada para o cliente. Se ela baixar o seu preço para poder concorrer com um determinado vendedor, se aquele vendedor subir o preço, ela jamais vai acompanhar na velocidade que você precisa. Aliás, ela jamais sobe o preço, ela só baixa o preço. Então, o repricer da Amazon, para mim, é useless. O Gessé está perguntando qual que é o mínimo para começar no wholesale. A pergunta que eu mais recebo. Isso depende muito, Gessé, do seguinte. O wholesale você precisa ter empresa aberta, precisa ter pelo menos o KIPA para você trabalhar. Se nós estivermos falando só de capital para você colocar em produtos, a partir de $500, 500 libras, você consegue começar. Agora, se a gente está falando desde abertura de empresa, contratação de software, por exemplo, aí a gente já precisa pensar um pouco maior, porque depende mais uma vez de onde você estiver. Se você estiver lá nos Estados Unidos e for contratar um contador para abrir empresa, você vai gastar aí por volta de $600, $700. Então, só aí já foi todo o valor que você poderia colocar em produto em contador. Agora, mais software, por exemplo, o Keepa vai te custar ali $19 mais ou menos por mês. Então, é mais essa conta que você tem que colocar. Eu sempre aconselho a pessoa começar também com alguns softwares para ajudar na velocidade da avaliação. Mais uma vez, coisa que eu não fiz lá atrás. Software, por exemplo, para poder analisar volume de vendas, software para enviar e-mail para pedir feedbacks, por exemplo. Tudo isso são coisas que vai te ajudar a acelerar o seu processo. Por exemplo, eu uso o Heliantem, que custa $97 por mês. Mais uma vez, no link da bio tem um cupom de desconto de 50% de desconto para o primeiro mês, ou 10% se você optar pelo plano anual. 10% todo mês, tá? Acaba sendo, se você optar pelo plano anual, compensa mais você pegar esse de 10%. Então, se você estiver considerando esse tipo de software, de repente, se você já vai iniciar mais forte, um software para avaliar estoque, avaliar lucratividade, mais uma vez, eu uso o Sellerboard para isso. Então, tem várias situações que pode depender. Se a gente estiver falando só em produto, nós estamos falando de pelo menos uns $500. Fábio, até que enfim consegui chegar ao tempo na live. Show, bem-vindo, Fábio. O concorrente pode blefar sabendo que hoje todos usam repricer? Pode. Eu mesmo já fiz isso quando eu não usava repricer. Mas não sei se vale a pena. Hoje, pensando um pouco melhor, é muito rápido o repricer. Se você baixa o preço, por exemplo, eu fazia no passado, por exemplo, ir baixando o preço manualmente antes de eu ter repricer, até saber qual que é o mínimo daquele vendedor. Quando eu chegava no mínimo, eu deixava ele no mínimo, principalmente quando o vendedor baixa um centavo. Eu deixava ele no mínimo, vendendo todos os produtos, só que pode acontecer, e já aconteceu comigo algumas vezes, de eventualmente você ganhar o buy box daquele produto mesmo alguns centavos para cima. E aí você vender também num preço super baixo. O Thiago está falando, o repricer verifica em 3 segundos. É isso aí. O Profit Protector Pro também é super rápido. Só que a diferença do repricer do Informed, por exemplo, para o Profit Protector Pro, primeiro que o Informed é absurdamente caro, principalmente porque ele é vinculado ao seu faturamento. Pouco importa quanto você fatura no Profit Protector Pro, o preço você vai pagar é sempre o mesmo. E o Profit Protector Pro tem essas estratégias de repricer de algoritmo que eu prefiro do que essas estratégias pura e dura, como do Informed, por exemplo, e de vários outros também. A Emily está falando, eu sempre estou mantendo 4% até 12% do buy box, depois do repricer. Antes meu buy box era negativo, é isso aí. O repricer, ele faz exatamente isso, ele faz você conquistar mais buy box. Isso, pessoal, é uma bola de neve. Quanto mais buy box você ganha, quanto mais vendas você tem daqueles produtos que você está vendendo, mais a Amazon passa a te dar buy box de outros produtos. Então, por isso que às vezes é tão importante, mesmo que você esteja trabalhando com um produto, de repente, ou outro, no seu mínimo que você configurou no buy box, no repricer, perdão, você ainda assim manter aquele produto vendendo no seu preço mínimo, porque a Amazon entende que você está atendendo os consumidores bem, atendendo os consumidores com estoque e tudo mais, e você acaba ganhando buy box em outros produtos também.
Então, às vezes uma estratégia dessa também é importante. Beleza, pergunta, mas você pode travar o ajuste manualmente, o repricer? Pois o concorrente pode estar querendo queimar o seu preço. Pode. Na verdade, no repricer, você que vai determinar o preço que você quer trabalhar. Vamos dizer que o seu preço target seja $10, por exemplo. Mas você está ok se você vender o produto até 8. Então, você vai lá no repricer, por exemplo, vai dizer ao repricer, eu quero trabalhar de 8 a 12, por exemplo. E vai determinar a estratégia. Se você estiver usando o Profit Protector Pro, ele vai determinar a estratégia. Então, o que o repricer vai fazer? Ele vai começar a brigar. Então, vamos dizer que o seu concorrente estava a 10, que era o preço que você queria. Aí ele foi lá, baixou para 9,80. O seu repricer vai acompanhar. Vamos dizer que ele foi baixando. O seu preço mínimo era 8. Ele baixou para 7,90. O seu preço vai parar em 8, porque foi o que você cadastrou no repricer. E é isso que vai valer no final. Então, o porquê que essas estratégias de algoritmo do Profit Protector Pro são tão relevantes? Porque é muito comum, para quem vende mais quantidade, é comum você ver isso. Você entra em determinado produto que você está vendendo e você vê lá, por exemplo, você começou a vender o produto no dia a $10. Daqui a pouco você vendeu a 10,2, 10,5, 10,7, 10,20. Porque esse repricer, quando ele ganha o buy box, ele automaticamente começa a testar subir o preço, coisa que nenhum repricer que eu testei até hoje faz. Ele vai subindo o preço gradativamente para tentar trazer os outros repricers juntos. Então, por isso que eu gosto tanto desse repricer, porque você acaba conseguindo extrair mais lucratividade. Obviamente depende da estratégia que você determina nele. Se você determinar uma estratégia super forte para você concorrer inclusive com a FBM, aí ele vai brigar pelo preço a qualquer custo. Ele vai chegar no seu preço mínimo com mais frequência. Então depende da estratégia que você chegar. Mais uma vez, pega o link que está lá na bio, faz o teste eu não lembro quantas semanas dá, mas é gratuito para você. Testa pelas semanas gratuitas que ele te dá, avalia o que você acha. Se você tiver, eu não sei se você está lá no curso eu tenho um vídeo super específico de como configurar o repricer. Se você tiver no curso, vai lá e assiste essa aula para você configurar esse repricer da forma melhor possível. Porque, às vezes, você configurar o repricer errado pode te fazer você simplesmente estar pagando por um repricer que não está funcionando. Então, toma esse cuidado. Lá no meu YouTube, também tem vídeo falando de como configurar esse repricer. É um vídeo um pouco mais rápido, mas também dá para você ter uma ideia boa. E o próprio repricer, se você acessar ele, quando você fizer a sua conta, ele tem alguns vídeos de training lá dentro. Assiste os vídeos para entender como configurar, configura correto que não tem como errar. Quando você vai marcar um coffee time com a galera do UK? Eu ia fazer isso mês que vem, Tavares, mas o negócio desse Covid não está deixando, né? Os casos aqui no UK voltaram a disparar de novo, aí eu coloquei em banho-maria. Mas eu quero fazer, eu estou no programa para fazer. Aqui no UK e depois nos Estados Unidos também. Em UK os gastos são menores que nos Estados Unidos? Muito menor. Muito menor. Para você ter uma ideia, comparando a abertura de empresa, por exemplo, se você abrir uma empresa no UK via contador, uma empresa nos Estados Unidos via contador, você vai gastar 600, 700 dólares nos Estados Unidos e aqui por volta de 120 a 200 libras aqui no UK, que vale, vamos dizer, 200 libras, nós estamos falando em 250, 260 dólares mais ou menos. Ou seja, é um terço do preço. Agora, só para complementar, tem que avaliar, não é só custo de abertura de empresa. Os Estados Unidos têm um volume muito superior. Se a gente juntar todos os maiores marketplaces do mundo, tirando os Estados Unidos, a gente chega em 50% da venda que é feita na Amazon. Ou seja, só os Estados Unidos representa um pouco mais, na verdade, de 50% do faturamento do mundo inteiro. Agora, lá nos Estados Unidos também tem 53% de todos os vendedores no mundo inteiro. Então lá tem mais venda, mais concorrência. Se você sabe bem como trabalhar com essa concorrência, sabe bem como escolher os preços para fugir dessa concorrência, lá é um excelente lugar para começar. Aqui no UK, eu costumo dizer que é mais fácil. Você tem menos concorrência, a Amazon ainda não é tão restrita com algumas coisas como já é um pouco mais nos Estados Unidos. Está ficando, mas ainda não é tanto quanto é.
lá nos Estados Unidos. Mas aqui, sem dúvida, é mais barato. Guilherme, eu consigo vender produtos da Disney no começo? Possivelmente não, Guilherme. Eu não me lembro agora se a Disney está liberada para quem ainda não liberou, mas eu acho que não. Posso estar enganado, mas eu acho que não. O Cláudio está perguntando, o repricer não é prejudicial a um produto? Eu vendi um produto a 14 e hoje ele está sendo vendido a 10. Cláudio, não é que o repricer ele é prejudicial ao produto, depende de quem está configurando o repricer. Se você está competindo com uma pessoa que está sempre no que a gente chama de penny undercut, quer dizer, se você coloca 10, o cara vai lá e coloca 9,99. Se empata, ele coloca 9,98. Se empata, ele coloca 9,97. Esse tipo de coisa arrasta o preço do produto para baixo, que é o que a gente chama de race to the bottom. Agora, se você está atento aos seus produtos, está atento ao seu business, eu particularmente, quando eu vejo isso acontecer, eu imediatamente vou lá e desligo o repricer daquele produto. Então, eu deixo os vendedores que estão naquela briga queimar o preço. Eu tenho vários produtos, por exemplo, isso é comum acontecer, de um determinado produto, de repente, deixar de ser viável. Eu tenho alguns produtos que eu vendia super bem, que hoje eu já não compro mais porque a margem é irrisória naquele produto, exatamente por conta disso que aconteceu. Agora, se você não tem um repricer para brigar, isso, mais uma vez, aconteceu comigo no início. Um determinado produto que começou essa briga para baixo, e eu não quis entrar, ou eu demorei para entrar, porque eu não tinha como reprecificar na velocidade que as pessoas reprecificavam sem um software. Quando eu me dei por si, o produto estagnou naquele preço lá embaixo, que eu não tinha margem para vender, e eu fiquei com o produto parado. Então, tudo é questão de se avaliar. Esse produto específico que eu estou falando, ele ficou por meses no preço abaixo, e eu fiquei por meses com esse produto parado no estoque. Se eu tivesse, de repente, entrado nessa briga, vendido por alguns centavos mais baratos, eu simplesmente não ia repor esse produto, mas já tinha desovado ele com uma margem um pouco melhor. Então, tudo depende muito de quem está programando o repricer, na verdade. Robson, cheguei agora, a live vai ficar salva. Eu não vou deixar, Robson, as lives aqui no Instagram eu não vou deixar salva, porque toda segunda-feira eu vou entrar com uma live nova. Então, toda segunda-feira esteja aqui às 9 do UK, 16 de Nova York ou Miami e às 17 de Brasília. Procura estar aqui sempre todas as segundas-feiras, que eu vou estar aqui pelo menos até o final do ano, tentando ajudar o maior número de pessoas possível. Luiz, quando você vai entrar num listing pela primeira vez, o repricer ajuda no buy box? Sem dúvida, Gabi. Com certeza ajuda. Tanto para cima quanto para baixo. Paty, boa tarde. Vou fazer o meu primeiro contato com o fornecedor. Estou super nervosa. É isso aí, Paty. O primeiro é mais difícil, depois você vai ver que deslancha. Mas segue firme que você, daqui a pouco isso aí virou facinho para você. O Seller Board é um gerenciador como o Inventor Lab? Inventor Lab. Na sua opinião, no que o Seller Board é melhor? Então, na verdade, Eduardo, eu acho que essa é a grande diferença entre o Seller Board e o Inventor Lab. O Inventor Lab você pode fazer o shipping dentro do próprio Inventor Lab. Para mim, isso nunca foi um divisor de águas. Quando eu comecei, eu nem sei se o Inventor Lab hoje faz Europa. Quando eu comecei, ele não fazia. Então, eu tive que achar um software que, na verdade, não é que ele não faz Europa, ele não trata o VAT que o Seller Board faz. Então, para mim, era extremamente importante que eu tivesse um software que pudesse estar de acordo com as regras de VAT aqui do UK, por exemplo. Para mim, essa situação de fazer o shipping através do software nunca foi um problema. Primeiro porque quando eu comecei a crescer um pouco mais, eu logo coloquei o meu shipping todo via Prep Center. Então, é o Prep Center que faz o meu shipping dentro do próprio Seller Central. Ele tem lá o acesso ao meu inventário, ele entra lá dentro e ele faz o shipping diretamente. Então, isso nunca foi um problema para mim. Agora, eu acho que o Seller Board, no quesito de gerenciamento de estoque e principalmente gerenciamento de lucratividade, eu acho ele um pouco melhor do que o Inventor Lab. Ana Lu, quando você vem para os Estados Unidos? Eu estou programando no começo do ano que vem ir para aí, Ana Lu, e fazer um encontro aí com todo mundo para tentar
de repente fazer um workshop, alguma coisa ao vivo com vocês aí nos Estados Unidos. A mesma coisa eu quero fazer aqui no UK, se esse problema aí resolver daqui para o final do ano. Boa noite. O Keep e o Azinzen são indispensáveis para começar no wholesale? Nogueira, eu até hoje não uso o Azinzen. Para mim, o Azinzen é totalmente desnecessário, porque as funções que tem no Azinzen, eu tenho via outros softwares. Por exemplo, o Azinzen ele tem um gráfico de e-mail, um gráfico de vendas, assim como o Kipa, por exemplo, que é um gráfico deles mesmos. Eu já pago o Kipa há tantos anos, eu prefiro, me acostumei com o Kipa e para mim o Kipa é essencial. O Azinzen tem um estimador de vendas, que por muitas comparações que eu já fiz, ele é bem fora da realidade. Em alguns produtos, é absurdamente fora da realidade. Então, eu uso o estimador de vendas pelo próprio Hillian-Tam. O Azinzen mostra estoque, mostra reviews, tudo isso o Hillian-Tam faz também. Então, eu prefiro usar Kipa com Hillian-Tam para essas funções do que o Azinzen. Mas, assim, mais uma vez, não é indispensável. O Kipa, eu diria que sim. Não estou nem dizendo para você contratar Kipa e Hillian-Tam. Estou dizendo que o Kipa é essencial para quem quer começar. Os demais são softwares que te ajudam, que vão facilitar você escalar mais rápido o seu negócio. Vamos lá, pessoal, estamos chegando a 1 hora, na verdade chegamos a 1 hora, vou pegar aqui mais umas 2 perguntas só e a gente encerra e a gente se vê semana que vem. Pessoal, semana que vem está quase confirmado, eu vou tentar confirmar isso de hoje para amanhã, eu vou trazer aqui na live uma contadora daqui do UK, para que muitas pessoas que já me pediram, tanto para quem opera aqui no UK, quanto para quem opera nos Estados Unidos e tem interesse em expandir o seu negócio aqui para o UK, ela vai estar aqui tentar responder o máximo de dúvida de vocês possível. Então não perca segunda-feira que vem às 9 da noite aqui no UK, que a gente vai tentar trazer, está quase confirmado, mas eu acho que de hoje para amanhã eu consigo confirmar com ela. Luiz, com quanto tempo de Amazon você passou a viver somente desse business? Eu, na verdade, eu demorei por 2 aspectos. Primeiro, porque eu comecei com muito pouco capital, eu comecei com 200 libras lá atrás. Não recomendo para ninguém, porque eu usei isso do meu cartão de crédito. Se eu não vendesse, eu não teria como pagar o cartão de crédito. Não recomendo que ninguém faça isso. Deu certo para mim. E com isso eu demorei bastante. Eu demorei talvez 1 ano para conseguir ter um volume de vendas que pudesse me sustentar. Ainda assim, eu não saí. Ainda assim, eu me mantive no trabalho que eu fazia para eu poder guardar todo o capital que eu podia, não guardar, mas reaplicar todo o capital que eu podia dentro do negócio para alavancar ele mais rápido. Se eu tivesse saído do meu emprego, por exemplo, com 7, 8 meses, que talvez já daria mais apertado, mas daria, eu teria que direcionar boa parte ou 100% do lucro que eu estava tendo naquele momento para pagar o meu salário que eu ganhava na empresa, por exemplo. Então, eu me mantive no trabalho por muito tempo ainda, talvez 1 ano e meio, mais ou menos, depois, talvez até um pouco mais. O que eu fui fazendo foi diminuindo as horas. Então, eu trabalhava para fora, chegava em casa à noite e fazia Amazon. Buscava distribuidor, mandava e-mail para distribuidor, fazia tudo que era necessário. E aí, aos poucos, eu fui, em vez de trabalhar 8 horas por dia, 9 horas, mais ou menos, que era o que eu trabalhava, eu passei a trabalhar 2 horas a menos. Quando eu comecei a alavancar um pouco mais, tirei 2 horas. Até que eu comecei a trabalhar 3 dias por semana, e depois dos 3 dias por semana eu saí totalmente. Uma coisa que eu recomendo que ninguém faça é que não largue o seu trabalho antes de você ter pelo menos 6 meses de caixa para o seu negócio. O que eu quero dizer com isso? Quando você está no seu business, no dia a dia do seu negócio, e você tem o valor certo para você pagar aquelas despesas que você tem do seu negócio no mês, pagar seu salário e tudo mais, se no mês seguinte você tiver qualquer situação como essa que nós conversamos no início aqui, de falta de produto no mercado, de repente seus distribuidores não conseguem repor os produtos para você com a velocidade que você precisa, no mês seguinte sua venda pode cair e você pode não ter dinheiro para pagar o seu salário. Então, isso foi uma das coisas que me fez ficar por mais tempo. Enquanto eu não tinha pelo menos 6 meses de negócio garantido, eu não saí. O que eu quero dizer com isso? Se você não dizer que você tem uma despesa fixa mensal, vou chutar um número aqui para a gente fazer uma conta fácil.
entre seu salário e todas as despesas do seu negócio, de $1.000 por mês. Não saia do seu negócio antes de você ter na conta pelo menos 6.000. Ou seja, se você em alguns meses tiver alguma dificuldade no seu negócio, você não precisa sair correndo e tomar uma decisão por conta do dinheiro. Você toma decisões um pouco mais assertivas. Então é só isso que eu recomendo. Uma dica para encontrar produto bom para venda usando Keepa ou Tactical. Então eu não uso o Tactical, Thiago, há muito tempo. O Keepa, ele tem uma função lá no site do Keepa, não no gráfico ali que a gente vê, uma função de buscar produtos que estejam com alta demanda, por exemplo. É uma possibilidade. Você pode, através do Keepa, colocar os filtros que você quer lá no Keepa, ele vai te trazer os produtos interessantes para você buscar e dali você trazer, se for para wholesale, dali você buscar o fornecedor, por exemplo, daquele produto. É uma das opções. Pedro, essas ferramentas são aplicativos que podem ser utilizados no celular? Algumas são. Profit Protector Pro hoje tem aplicativo, o Sellerboard tem aplicativo, Helium 10 tem aplicativo, o Keepa, se eu não me engano, ele não tem. O Keepa eu não tenho no celular. Eu não uso porque o Keepa para o celular é mais para quem faz arbitragem. Eu sei que ele tinha no Android, eu não sei se ele já tem agora disponível para o iOS. Não tenho certeza, mas a grande maioria tem aplicativo, sim. A Amazon entrou com preço lá embaixo. O que devo fazer? Vendo no prejuízo, às vezes nem no prejuízo você consegue vender. Se a Amazon não compartilhar o buy box, você pode baixar o preço abaixo do custo da Amazon, que ainda assim ela não vai te liberar o buy box. Então depende, é muito difícil eu dizer sem fazer uma avaliação geral do produto. Você tem que olhar quanto vende aquele produto no mês, com quanto estoque a Amazon entrou, que tipo de compartilhamento de buy box a Amazon está fazendo, se você pode estocar o produto, segurar o produto ou não, se não é um produto perecível. Tem várias análises que a gente tem que fazer para poder tomar essa decisão. Bom, pessoal, é isso aí. Vamos lá, vou pegar a última aqui, da Lorena Michele. Luiz, o que fazer para administrar essa questão da Amazon entrar e sair dos listings? Parece que agora no Q4 ela está voltando para alguns. Lorena, na verdade, assim, para você evitar, a melhor análise do Keepa vai te fazer evitar entrar em produtos ruins. Quanto melhor você ficar na análise do Keepa, mais você evita de ter esse tipo de situação. Eu posso contar nos dedos quantos produtos eu tenho com esse tipo de situação. Por quê? Porque antes de eu entrar num produto, primeiro que eu sempre testo. Eu sempre começo com uma quantidade pequena e depois eu vou aumentando. E antes disso, eu avalio com muito critério Keepa. Eu avalio lá dentro qual que é o percentual de compartilhamento de buy box, quanto cada vendedor compartilha o buy box, porque às vezes não é só a Amazon. Eventualmente você pode entrar num determinado produto, onde a Amazon dá o buy box para um determinado fornecedor, para um determinado vendedor, e nada tira o buy box daquele vendedor. Difícil de explicar por quê, mas isso às vezes acontece. Então, eu avaliando isso tudo no Keepa, avaliando sempre o histórico do último ano inteiro, eu nunca avalio o histórico só dos 3 meses, que eu sei que muita gente faz, eu avalio o histórico do ano inteiro, porque você consegue pegar a sazonalidade, você consegue pegar exatamente isso, se no Q4 do ano passado a Amazon entrou e dominou o buy box de alguns produtos, você consegue pegar tudo isso. Então, o que você tem que fazer? Fica expert em analisar o Keepa, dessa forma você vai evitar que esse tipo de coisa aconteça. Pessoal, é isso aí. Vamos ficar. Estou me propondo para ficar com vocês toda segunda-feira, 1 hora live aqui no Instagram. Nós já demos aqui 1h10 quase. Segunda-feira que vem tem tudo para a gente trazer a contadora aqui no Instagram. Então, fica de olho nessa live na segunda-feira. Nós vamos tentar trazer o máximo de perguntas possíveis. Então, para quem ainda não me segue, compartilhe esse perfil do Instagram com o maior número de pessoas possíveis para a gente tentar ajudar mais e mais pessoas. Meu propósito quando eu comecei isso lá atrás era de ajudar mais pessoas a mudar de vida como eu fiz, parar de ter aqueles tipos de trabalho que era o que eu fazia, que eu odiava. Então, o meu propósito aqui é fazer isso. Então, se eu em algum momento te ajudei de alguma forma, compartilha isso com outras pessoas para você passar isso para frente também, ajudar outras pessoas. Esse é o propósito desse Instagram e é isso que eu quero atingir, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube.
Valeu, pessoal. Boa noite para todo mundo. Um grande abraço e a gente se vê na semana que vem. Boa semana aí para todos.